Bem, e a nossa entrevista de hoje não poderia ser diferente. Nós vamos conversar com um morador ilustre do bairro do Alecrim. Ele que morou, nasceu, estudou, se criou na Avenida 1, na Avenida Presidente Quaresma. E tem muito orgulho de dizer que morou no Alecrim. Nós vamos conversar com o deputado Ney Lopes, o meu pai, que tem muito orgulho, repito, de dizer que nasceu no bairro do Alecrim. O meu avô, né, que sempre exerceu as suas atividades no Alecrim. Vamos conversar um pouco com o deputado Ney Lopes, que ele vai contar as recordações, a história do Alecrim, os momentos em que ele viveu lá nesse querido bairro que comemora 100 anos a partir do dia 23, no próximo domingo. Deputado Ney Lopes, seja muito bem-vindo ao programa de Olho na Cidade. Eu gostaria, o senhor nasceu na rua ali da famosa base naval, né, e morou e viveu durante 15 anos no Alecrim. Quais as recordações que o senhor traz desse momento, da sua infância, da sua adolescência? Olha, eu tenho, nesse momento do centenário, que fazer uma espécie de um passeio sentimental pelo bairro do Alecrim. Eu nasci na rua Silvio Pélico, que é a rua da base naval, e morei até os 15 anos praticamente na Avenida 1, na Presidente Quaresma 363. Nesse período da minha vida, de infância e de adolescência, de começo de adolescência, eu tenho muitas recordações. Recordações dos vizinhos com quem eu convivia, seu Simval Poti, sua família, doutor Vicente Dutra, Paulo Bulhões e tantos outros ali que moravam no Alecrim e cujos filhos formavam grupos, que nós tínhamos uma adolescência, uma infância muito sadia. Naquela época não havia violência. Era a marca da Igreja de São Pedro que nos abençoava, as festas de São Pedro, as novenas de São Pedro. O carnaval no Alecrim, que era também um momento de muita alegria, com Severino Galvão, um personagem típico, era vereador inclusive, né? Como você, o personagem, ele era o rei momo eterno da cidade de Natal e desfilava nas tardes, sobretudo do domingo e da terça-feira, primeiro e do último dia de carnaval, pela rua Amaro Barreto. Enfim, o Alecrim me traz muitas recordações. E no seu centenário eu cumprimento os que hoje vivem e constroem o progresso, sobretudo os comerciantes, que têm um polo de atividade de negócio tão ativo, que o poder público precisa olhar com mais atenção, precisa urbanizar aquela área ali em torno da Praça Gentil Ferreira, até com viadutos, etc., para dar condições de trabalho a todos que ali estão, tanto o comércio formal como o comércio informal também. Portanto, o centenário do Alecrim é um motivo de muita alegria para mim. Qual a importância do bairro do Alecrim para a cidade do Natal? Eu acho que é um polo impulsor de negócio, de progresso, de oferta de emprego, porque a vocação do Alecrim, que nasceu praticamente, não digo nasceu porque tem 100 anos, mas ele cresceu, começou a crescer no pós-guerra, é um polo de negócios, de atividade, de comércio em geral, né? E isso faz com que se justifique que o poder público dê uma prioridade permanente ao bairro do Alecrim, porque indo bem o comércio do Alecrim, vai bem o comércio de Natal. Essa é que é a verdade, porque o povão vai lá e o povão compra. O senhor, durante a sua adolescência, o meu avô tinha uma alfaiataria, Alfaiataria Globo, e o senhor ajudou muito, né, nos trabalhos da alfaiataria. Tem boas recordações desse tempo? Papai tinha uma alfaiataria ali na Avenida 1, uma alfaiataria Globo. Nós morávamos também na Avenida 1, né? Eu, desde 12 anos de idade, ajudava ele na alfaiataria, alinhavando, porque a alfaiataria era para fazer roupa sob medida. E então, a roupa sob medida tinha prova. Ele, papai, não costurava, ele só fazia cortar, com giz e uma tesoura. E os operários, chegou a ter 20, 30 operários, era uma mini fábricazinha, a alfaiataria progrediu muito, teve até uma filial no Grande Ponto, ao lado da loja Seta de Nevaldo Rocha, que nessa época fabricava camisa. E eu trabalhava na alfaiataria, alinhavando o tecido para as pessoas provarem os paletós, e eu ia levar também para as calceiras. Calceiras eram mulheres autônomas que costuravam as calças. Papai cortava, eu ia deixar na casa delas, ali na Redondeza, elas costuravam e eu ia apanhar. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, ajudando papai, tenho muitas recordações ali da Avenida 1, convivendo com aqueles comerciantes todos e que deram muitas lições de vida para mim. O meu avô, Josias, nasceu no Açu e veio morar em Natal com a família, justamente no bairro do Alecrim. Por que a escolha do bairro do Alecrim? Porque ele aprendeu a arte de
cortar tecidos, né? Como eu disse, ele não costurava, ele apenas desenhava a roupa e cortava. E achou que o bairro do Alecrim tinha uma vocação de comércio, instalou a alfaiataria lá. Agora, uma coisa curiosa, Ney Júnior. Seu avô, meu pai, ele foi vítima do progresso. Você não sabe que a gente estuda em História Geral a Revolução Industrial do século XIX? Quando surgiram os teares mecânicos, aí quem trabalhava com as mãos, o artesanato, ficou desempregado. Quem acabou com o papai foi a roupa de fábrica, foi a roupa feita. Papai, no início do século, dos anos 60, começou a surgir a roupa feita. Nevaldo instalou logo uma fábrica para fazer a camisa pré-fabricada, pelo número. Você compra número 5, número 6, a calça e tal. Papai não, papai era um homem muito humilde, muito simples, e ele dizia, eu não vou colocar fábrica por 2 motivos. Primeiro, eu tenho que tomar dinheiro emprestado. Papai pagava as dívidas dele na véspera, ele tinha verdadeiro horror a velhaco. E ele, para tomar dinheiro emprestado, ele já ficava pensando se não podia pagar, aí ele ia terminar morrendo. E segundo, ele diz, eu não coloco uma fábrica também, porque tem que ter sócio. E eu tenho muito medo da ingratidão. Resultado, a Alfaiataria Globo não teve mais cliente, todo mundo passou a comprar roupa feita pelo número, né? E nós passamos maus momentos a partir de 62. Tem algum local específico no Alecrim que lhe traz boas recordações? Ah, tem. Por exemplo, a Praça Gentil Ferreira, o Coreto, eu vi Juscelino ali falando. Naquela época eu já tinha um micróbio da política, né? Eu acompanhei a Luiz Alves, Tarcísio Maia de Zuí, em 58, eu menino. Naquela época tinha calça curta, hoje não tem mais, né? Eu de calça curta acompanhava ele num programa que a Luísa tinha um amigo em cada rua. Eu tenho recordações, como eu disse, da Igreja de São Pedro, do novenário, das festas de São Pedro. Eu tenho recordações, enfim, da atividade cultural que tinha no Alecrim. Tinha muitas festas, exibições folclóricas na Praça Gentil Ferreira. Enfim, o Alecrim traz na minha memória muita coisa saudável e que no seu centenário eu fico muito alegre em recordar. No final da nossa entrevista, deputado Ney Lopes, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem especial para todos os moradores do Alecrim. Olha, eu quero dizer aos que moram no Alecrim, aos natalenses de um modo geral, porque eu acho que é uma mensagem para quem mora lá e para quem admira e reconhece que aquele recanto da cidade de Natal dá uma contribuição para o nosso progresso comum. Eu quero que esse centenário do Alecrim seja abençoado por Deus e dessa maneira abra mais os olhos do poder público para priorizar certas ações administrativas no Alecrim, porque significa melhorar a vida da Zona Norte, por exemplo. Se você ampliar a rua, aqueles acessos à Zona Norte que começam no Alecrim, você está facilitando o tráfego em toda a Zona Norte, que hoje é uma cidade dentro da cidade do Natal. Então, tudo que for feito no Alecrim, pela sua posição estratégica dentro da geografia de Natal, será benefício para Natal. Sobretudo ali no entorno, no contorno da Praça Gentil Ferreira. Eu, quando fui prefeito de Natal, tinha... Prefeito não, fui vice-prefeito, fui candidato a prefeito, não ganhei. Eu tinha muita vontade de construir ali uns viadutos com uma vida com subterrâneo, subsolo. Você instalava negócios, todos aqueles comerciantes ficavam, como tem nas cidades da Europa, do Rio de Janeiro, em São Paulo, gerando até receita para atividades de proteção à infância, uma série de coisas. O Alecrim tem todas as condições de ter ali na Praça Gentil Ferreira um entorno de subsolo e de viaduto que beneficiaria muito a cidade de Natal. Na época só pra gente concluir, né, que me veio à cabeça, eu faço muitas visitas ao bairro do Alecrim e muitas pessoas reclamam da falta de estrutura, da falta de condições de trabalho dos comerciantes, dos empresários. Na época da Alfaiataria Globo, do meu avô, isso já existia, já era uma realidade isso no Alecrim? Não era tanto quanto hoje, né, gente? Porque naquela época era tudo muito calmo, não havia violência, né? Olha, eu me lembro que em 58, 59, eu ia para o Colégio Marista de bonde. Eu saía do Alecrim até ali a Rua Poder de bonde. Teve até uma coisa interessante. Naquela época tinha um líder estudantil em Natal que fazia umas atrapalhadas, era muito gostado, chamado Pecado. Ele, no dia do estudante, um 11 de agosto, ele passou sabão no trilho ali do baldo, do bonde que saía do Alecrim. E o bonde não subiu, ficou dando marcha ré, com todo mundo dentro. Eu não estava dentro, mas eu soube. Então, naquela época, havia muita paz, muita tranquilidade, porque não havia a atividade que existe hoje. Hoje, realmente, os comerciantes, os moradores devem exigir, reivindicar do poder público, maior assistência, sobretudo no escoamento,
saneamento das ruas, na segurança pública, nas condições para uma maior atividade do comércio. O comércio precisa dispor ali de locais que as pessoas estacionem, porque sem estacionamento não há negócio, já diz os americanos, né? Então eu acho que essa reivindicação é legítima. Mas eu gostaria então de agradecer a presença do deputado Ney Lopes aqui no programa De Olho na Cidade. Muito obrigado. Certamente eu, pelo menos, né, até como filho, pude recordar, né, e tomar conhecimento de vários fatos, esses fatos que me ligam até de uma forma sentimental ao bairro do Alecrim. Muito obrigado pela presença aqui no programa De Olho na Cidade. Bem, o programa De Olho na Cidade dessa sexta-feira vai ficando por aqui, tá certo? Não esqueça, hoje às 18 horas terá a reinauguração do relógio do Alecrim, tá bom? Então eu queria desejar um bom final de semana para você, um abraço especial para os moradores, comerciantes do bairro do Alecrim, mas também para toda Natal, para todo o Rio Grande do Norte. Tenha um bom final de semana, obrigado pela audiência, uma boa tarde. Segunda-feira eu estarei aqui, De Olho na Cidade, com você. Não esqueça. Até logo, bom final de semana.